Olá, boa noite. É uma honra participar desse evento. Eu fiquei muito feliz com o convite. Então, fiquei responsável para falar sobre um tema que particularmente eu gosto bastante. Então, espero que vocês gostem. Eu vou comentar um pouco sobre tuberculose, mas também vou fazer um apanhado geral de tudo que acontece mundialmente com a doença. Então, vai ser uma revisão boa. Eu sei que nesse cenário pandêmico, o nosso foco de estudo é a Covid-19, né, essa doença que, infelizmente, causou essa pandemia, mas também não podemos esquecer outras doenças que, a cada ano, matam milhões de pessoas, como a tuberculose. Então, agora eu vou projetar aqui meus slides e, né, mais uma vez, agradecer, né, por participar desse evento tão importante, que é o segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde, né, da UEPA. Como eu disse, a palestra, o foco vai ser justamente essa contextualização da tuberculose e a aplicação da biotecnologia para o desenvolvimento de novas terapias. Então, por que a biotecnologia, né, nesse cenário? Justamente porque todas as técnicas que são mais atuais, elas trazem toda essa atmosfera da biotecnologia. Então, a biotecnologia hoje vai ser, sim, aquele suporte, né, de uma infinidade de técnicas de manipulação, com a finalidade principal de quê? De trazer um produto para a sociedade. Então, principalmente quando a gente pensa nesse contexto de vírus e de bactérias, a gente já pensa principalmente nas vacinas. Então, com toda a minha experiência que eu obtive, tanto no mestrado quanto no doutorado, com essa linha de pesquisa, que foi meu mestrado e doutorado em biotecnologia pela Universidade Federal do Pará, eu vou tentar mostrar um pouco como que os estudos eles estão voltados principalmente para o conhecimento do patógeno. Então, quando a gente conhece muito bem esse patógeno, nós podemos traçar, né, novas terapias e estabelecer, sim, um foco mais preciso que vai, com certeza, auxiliar na formulação de novos fármacos também, tá? Então, eu sou Ana Cristina Dora dos Santos, sou biomédica e estou com doutorado em biotecnologia. No decorrer da palestra, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a minha história, ok? Bem, a tuberculose, né? O que seria a tuberculose? Então, como eu já disse, a tuberculose vai ser o quê? Uma doença, porém é uma doença que ela é infecto-contagiosa, e seu principal agente, né, etiológico vai ser o Mycobacterium tuberculosis, né, conhecido também como bacilo de Koch. Então, aqui coloquei essa figura dos pulmões, porque é justamente nesse local que esses micro-organismos, eles costumam ficar o quê? Instalados. Lembrando que podemos também ter a tuberculose, que seria extrapulmonar. Mas vamos tentar relembrar um pouco essa questão histórica da tuberculose. Então, nós sabemos que vai ser o quê? Uma doença que ela é milenar. Então, temos aí, através, né, de todos os adventos da biologia molecular, algumas múmias egípcias que datam mais de 4.000 anos, né, e que já tinha ali material com indícios da tuberculose. Além disso, né, tem evidências da tuberculose óssea no homem neolítico, também registros em civilizações que eram mais antigas, como, por exemplo, hindu, chinesa, grega, romana, e, né, com o passar dos anos, o que é que foi notado? Ali já, acho que o principal foco que nós temos de estudo hoje para a tuberculose, que seria justamente essa questão de compreender como que ocorre ali o contágio, como que ocorre a transmissão desse bacilo. Então, ali meados dos séculos XV
né, e também 14 começaram, né, toda essa busca pelos médicos para compreender, né, como que ocorria essa transmissão dessa importante bactéria. Mas já ali a partir do século 17, 18, né, com os estudos de anatomia bem mais desenvolvidos, ficou que evidente que essa doença tinha ali uma característica muito importante, né, que seriam os tubérculos. Então, os tubérculos, eles nada mais são do que os granulomas, né, que também hoje é uma grande fonte de estudo, vocês vão compreender daqui a pouco. Então, com o passar, né, dos séculos, já no século XVIII, já existia o quê? Né, um alto índice, ou seja, mortes, né, causadas por essa bactéria, que ficou conhecido como a peste branca, e já em 1882, o Robert Koch, ele já fez o quê? Descobriu quem seria ali o agente causador da tuberculose, que é hoje, né, conhecido como bacilo de Koch, que o nome da espécie é o Mycobacterium tuberculosis. Então, através também de diversas avanços, né, que ocorreram na ciência, nós tivemos também o acompanhamento da tuberculose em 1885 através da radiografia, né, que é ali um dos grandes pontos que nós temos hoje para fazer com que a pessoa tenha ali a questão do resultado, né, positivo. Um dos indícios que nós temos sim vai ser o raio-x, e também temos também, somente a partir de 1940, que começaram a surgir os primeiros antibióticos e também quimioterápicos. Então, observem só essa linha do tempo, né, como a gente tem essa dimensão de como que essa doença ela ainda impossibilita, né, ali essa vida normal das pessoas e também causa ainda muitas mortes, ok? Então, no Brasil, né, como é que ficou esse cenário? Então, no Brasil, a chegada se deu pelos missionários, né? Então, teve essa questão da disseminação da tuberculose entre os índios. Por volta de 1860, ali antes, né, da abolição da escravatura, no Rio de Janeiro já tinha também um alto, né, índice, e em 1900 foi criado o quê? A Liga Brasileira contra a Tuberculose, ou seja, era algo realmente que precisava de uma atenção maior. Mas a partir de 1990, né, trazendo um pouco mais para a atualidade, nós tivemos o quê? Vários fatores que começaram a fazer com que essa doença realmente começasse a perder o controle, não apenas no Brasil, mas mundialmente. Então, seria o quê? A associação que a tuberculose tem com o HIV. Então, isso é muito sério. Aqui eu trago nesse slide, né, esse contexto ainda histórico, mostrando importantes personalidades, né, que morreram devido à tuberculose. E o que é interessante de notar? As idades, né? Ou sejam, pessoas muito jovens que morriam por essa doença, ok? Além disso, é interessante também observar o quanto que essa doença, apesar de ser milenar, ela ainda causa, né, realmente milhões de mortes. Então, trago muito esse contexto também da epidemiologia, realmente para mostrar que é uma doença que está muito ainda em evidência, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Então, eu trouxe aqui campanhas, né, do Ministério da Saúde trazendo grandes personalidades, ou seja, um cantor, que é o Tiaguinho, um jogador de futebol, que é o Thiago Silva, e que foram acometidos pela tuberculose, ok? Mas aí, como é que está hoje esse contexto, né, de fato, da tuberculose mundialmente? Então, eu trouxe aqui esse guia, né, onde a gente tem sempre essa dimensão global da tuberculose. Então, esse guia da Organização Mundial da Saúde, ele é muito completo, é um documento fantástico. Quem tiver oportunidade, por favor, pode baixar, né, livre acesso, e obter essas importantes informações. Por quê? Porque a gente sabe que a tuberculose, ela ainda causa muitas mortes. Então, a tuberculose hoje, né, 2020, é a principal causa de mortes de doenças infecciosas e uma das 10 principais de causas ali de morte em geral. Então, dessa maneira, observem que essa doença, no ano passado, ou seja, 2019, ela fez ainda 10 milhões de pessoas adoecerem. Então, esse é um número
realmente muito expressivo, sendo que dessas 10 milhões de pessoas, 56% eram homens e 32% mulheres. Em relação às mortes, né, algo que é muito difícil de compreender, porque, como eu disse, apesar de ser uma doença milenar, ainda causa muitas mortes. Então, no ano de 2009 foram, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, mais de 1,4 milhões de mortes em 2019, sendo que dessas 12% eram crianças. Além disso, a associação das mortes com o HIV, muito constante, e a preocupação, que não apenas para o caso do Mycobacterium tuberculose, mas também de várias outras bactérias, que é a resistência, aos antibióticos. Então, aqui a gente tem um reflexo, muito complicado, dessa doença. E aqui eu trago, alguns mapas que também foram retirados, desse material agora de 2020, de outubro de 2020, que ele foi lançado. Então, nós temos aqui as taxas, estimadas de incidência da tuberculose, ou seja, os números de casos novos. Então, observe que ela está realmente aqui presente em todo o globo e que é muito complicado. Então, assim, é algo que realmente a gente tem que manter sempre o alerta para essa doença, Aqui já seria a questão, da prevalência estimada de HIV em casos novos e recorrentes de tuberculose em 2019. Então, essa também continua sendo uma grande preocupação, que é a associação da tuberculose com o HIV. Então, observem também que é algo, que está bem prevalente, em todo mundo. E aqui a questão também da outra problemática, que é sobre a questão da resistência. E por que a gente tem tanto receio dessa resistência? Porque a gente sabe que vai ficar difícil de obter ali uma cura. Então é importante comentar que sim, a tuberculose tem cura. Nós sabemos que é um tratamento que é complicado, porque dura ali cerca de 6 meses. Normalmente o paciente ele pensa que não está tendo ali uma resposta satisfatória. Porém, se nós formos pensar também no caso de vacina, não temos também uma vacina que é efetiva, ou seja, ela não confere ali toda uma proteção na nossa vida adulta. Então, apenas ali uma proteção na infância. Então, por isso que a gente precisa o quê? Conhecer melhor esse patógeno. Então, o foco dos estudos hoje são justamente nesse sentido dos mecanismos de infecção desse parasita. Então, a gente tem que relembrar um pouco o que desses conceitos, que seriam voltados para a patogenicidade, que vai ser justamente ali algo, que vai estar correlacionado com fatores como colonização e lesão, e também a virulência, que é ali como se fosse a medida, a intensidade ou o grau, dessa patogenicidade. Então, existem, alguma correlação, de dependência quando a gente fala de virulência. Então, depende muito do hospedeiro, depende da linhagem do micro-organismo, depende da condição que esse patógeno ele vai também ser colocado em contato com o hospedeiro. Então, com o Mycobacterium tuberculosis não é diferente. É interessante que a gente precisa saber qual seria esse elo para justamente compreender como que essa doença ela ainda causa milhões de mortes. Então, dessa maneira, a gente precisa saber como que ele é vamos dizer, transmitido. Então, sabemos que a transmissão ocorre sim através dos aerossóis. E esses aerossóis, eles vão ali conter o bacilo. Então, o bacilo, ele vai estar ali nesses aerossóis, que são ali pequenas gotículas, que vão estar o quê? Adentrando o nosso sistema respiratório através aqui das nossas narinas, e aí a partir de um espirro de uma pessoa contaminada, eles vão estar ali suspensos na atmosfera. Então, o nosso corpo ele vai ter ali as suas barreiras físicas normais de defesa, porém, às vezes não é suficiente para eliminar todas essas partículas. E aí o que é que acontece? A penetração desse bacilo no organismo. Então, como eu falei, tem toda aqui a comoção dele através das nossas vias respiratórias até chegar aqui aos pulmões, Então, a gente pensa aqui nos pulmões, traqueia,
temos aqui a divisão, brônquios, bronquíolos, e depois chegamos até esse nível ali dos alvéolos pulmonares. E lá temos o quê? Células voltadas justamente para a nossa proteção, que são os macrófagos alveolares. Então, quando o bacilo ele chega nesse alvéolo, ele vai ter ali já uma resposta, né, efetiva do nosso sistema imune. Mas o que é que acontece? Essa resposta efetiva nem sempre ela vai garantir o quê? Que esse bacilo, né, ele não complete ali suas vias metabólicas e que tem ali a sua multiplicação naquele local, né? E aí a gente já vai ter aquele paciente que é considerado como bacilífero, ou seja, ele já vai ter ali justamente toda a condição de sobrevivência e disponibilidade de nutrientes para sobreviver no hospedeiro e, com certeza, formar novos bacilos. Então, aqui a gente tem que repensar um pouco como que seria esse jogo entre o hospedeiro e o sistema imune, e a gente tem que saber que a gente tem o que? A resposta inespecífica, a gente tem a fagocitose, inflamação, a febre, e depois a resposta imune, de fato, para controlar ali esse sentido todo de como que eu posso dizer, de mecanismos, né, para que esse hospedeiro ele possa de fato ser bem protegido, né? Então, como isso acontece? Então, a gente sabe que temos aqui uns passos que seriam voltados principalmente para a fagocitose, né, desse micro-organismos. Então, quem que vai fazer isso? Seriam esses macrófagos alveolares. Então, isso é bem importante, ok? Eles vão ter a função de quê? De destruir, né? Principalmente esse bacilo, né? Fazer com que todas as suas fontes nutricionais elas sejam que cortadas. Então, o que é que acontece? Né? Esses macrófagos alveolares, eles vão fazer já uma comunicação celular com diversas citocinas, isso tudo para fazer o quê? Recrutamento, né, de diversos tipos celulares. Esse recrutamento, ele vai formar ali acho que denso, né, uma densa camada, né, de células, e que, por fim, temos ali para deixar um pouco mais rígido os fibroblastos, tá? Então, a chegada dessas células vai possibilitar justamente o quê? O isolamento desse bacilo. Então, a função, né, desses macrófagos alveolares é essa, é ajudar, colaborar na formação dessa importante estrutura que é o granuloma. Porém, né, esse bacilo ele é muito interessante, porque a gente sabe que nesse granuloma ele vai ter ali condições mínimas para sobreviver. Então, após essa internalização, né, também do macrófago, o que é que o macrófago ele faz com esse bacilo? Ele vai ali submetê-lo ali justamente ao quê? A condições inóspitas, né, para a sua vida. Então vai ter o quê? Diminuição de pH, vamos ter ali também diversas enzimas, né, atuando para a sua degradação, ok? Porém, né, apesar de todas essas condições inóspitas que o macrófago ele vai, né, no caso, submeter esse micobactério, o que é que acontece? A gente sabe também que, ao mesmo tempo, esse micobactério ele começa a consumir o colesterol, ou seja, lipídios, que existem dentro desses macrófagos alveolares, que também são conhecidos como macrófagos espumosos, né? Então, com o passar de todos esses anos, esse micobactério tuberculose, ele teve o quê? Ali, estratégias, ele desenvolveu condições para sobreviver nesse ambiente. Então, o que acontece, né? A gente sabe que o foco principal desse englobamento do macrófago seria a destruição do patógeno, porém, existem mecanismos que impossibilitam essa morte, né, do bacilo. Então, aqui, só para também mostrar um pouco dessa visualização do granuloma, eu trouxe essa figura que eu gosto bastante, onde a gente tem aqui essas etapas, né? Então a gente tem aqui desde a comoção de todas as células aqui para formar o granuloma, e depois o que é que acontece aqui? Uma fase que é necrótica desse granuloma, ou seja, ocorre uma intensa morte celular. Através dessa intensa morte celular, o conteúdo
né, dessas células ele é extravasado. E esse conteúdo contém o quê? Lipídios. Então, o Mycobacterium tuberculosis ele consegue modificar todas as suas rotas, né, bioquímicas e fazer com que ele possa consumir, sim, né, lipídio e ter aí ele como essa base de sustentação para sua sobrevivência, até que ele faz o quê? Faz com que essa estrutura que é rígida, né, o granuloma, ele possa eclodir e aí vão ser liberados bacilos viáveis na atmosfera. Então aqui a gente tem um tecido pulmonar, né, humano, então tem esse aspecto como se fosse de queijo, né? Então justamente devido a essa questão da grande quantidade de lipídios, então a gente tem aqui um tecido tanto, né, aqui pulmonar, né, humano, como também aqui de um camundongo, ok? E aqui essa figura, né, ela exemplifica um pouco, um pouco não, bastante, né, sobre tudo que eu falei. Então, a transmissão da doença, né, ela ocorre, né, de forma que seria aqui pela atmosfera, ou seja, uma pessoa que está com bacilos viáveis, ela vai, né, disseminar esses bacilos pela atmosfera, enquanto a outra pessoa já vai estar aqui em contato. Então, a partir dessa transmissão, a gente sabe que o local de preferência desse bacilo vão ser os pulmões, né, onde ele vai aqui ficar instalado, mas nesses pulmões a gente tem aqui essa estrutura, né, que seriam os alvéolos pulmonares. E lá a gente já vai ter um sistema de defesa já arquitetado, que é através do quê? Através dos macrófagos alveolares. E esses macrófagos alveolares, eles vão comover outros tipos celulares para formar essa estrutura rígida que deveria fazer o quê? Conter o bacilo. Porém, o bacilo, com o passar dos tempos, né, enfim, adquiriu estratégias para sobreviver, né, nessa estrutura e assim, né, se disseminar e já ter aqui a caracterização de um paciente que é bacilífero, né? Mas aí como que existe esse elo, né? Como que a gente pode fazer essa contextualização entre essa doença e novas terapias e biotecnologia? Então, o que é que a gente hoje tem como foco de estudo? Justamente o que? O metabolismo. Né? Então, qual a relação que o metabolismo desse patógeno possui, como que pode, né, influenciar em toda a sua arquitetura? Então, será que essas vias metabólicas realmente elas podem, né, favorecer o bacilo em relação à comunicação, em relação à sinalização celular, para fazer com que sim, ele fique ainda viável em um ambiente que deveria ser inóspito para ele? Então, sim, né, a gente sabe que existem diversos estudos que mostram isso. E tem esse estudo muito interessante de Pandey-Sasset de 2018, que mostra justamente, né, através aqui da microscopia confocal, o local de preferência desse bacilo nos macrófagos alveolares. Então, nós temos aqui, né, em C, a figura que seria, né, aqui de um marcador, que é o filipim, ou seja, ele é específico para colesterol. Então, tudo que vocês observarem aqui em verde vai ser o filipim marcado com colesterol. E aqui em D nós temos o que? O bacilo, ok? E aqui a gente já tem essa sobreposição das imagens. Então, observem que o bacilo, ele está o quê? Preferencialmente, onde temos aqui a localização também do colesterol no macrófago. E aqui já para, enfim, com essa caracterização, que foi o DIC, temos, né, como observar aqui todo esse arcabouço da célula, ou seja, do macrófago, né, alveolar, e com essa região aqui intensa de acúmulo de lipídio, tá? Que aí, enfim, através de diversos estudos, nós sabemos que essa composição é do colesterol. Então, o que é que esse bacilo ele consegue fazer? Ele consegue justamente fazer o quê? A gliconeogênese, né? Então, ao invés de consumir, né, outras fontes que são mais viáveis para ele, como por exemplo, como glicerol, ele passa então a fazer o quê? Nova via, né, para dessa forma obter energia e conseguir sobreviver. Então, através disso, né, dessa nova aquisição metabólica que ele tem, que é o colesterol, ele consegue fazer aqui a aquisição através do ciclo do metilcitrato e também do ciclo do glioxalato. E o que é mais interessante? Ele ainda consegue valorizar e fazer com que a sua estrutura fique modificada, ou seja, a parede celular do bacilo ela muda a sua modificação, a sua composição mediante
a sua fonte nutricional. Então, esse elo, né, é a chave para, enfim, muitas explicações que os cientistas ainda procuram bastante compreender, tá? Então, agora a gente entra nesse tópico justamente para mostrar para vocês como que a biotecnologia ela está justamente nesse ponto específico de estudo microscópico e também, de certa forma, biotecnológico, ok? Das bactérias. Então, a minha experiência com o mestrado e doutorado em biotecnologia foi realmente verificar o mundo com outros olhos, porque a gente não tem noção, né, da infinidade de técnicas que são possíveis através da biotecnologia, ok? Então, aqui, né, muita saudade, convivi 6 anos com profissionais incríveis no ICB, na UFPA, né, na Universidade Federal do Pará. Então, foram 6 anos de muito aprendizado, onde, como eu falei para vocês, a gente tem uma nova visão do que realmente a gente pode fazer em relação aos micro-organismos. Então, o meu foco, né, do mestrado foi justamente compreender, né, como esse acúmulo de colesterol por essa bactéria, né, pelo micobactério, seria, no caso, importante para modular a biossíntese, né, desses importantes componentes da sua parede celular, que é o lipomonana e liporabdomonana, LM-LAN, né? Então, esses constituintes eles são muito interligados com diversos focos de estudo hoje, justamente para essa sinalização e manutenção do bacilo nesse ambiente inóspito. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente estudou. E depois, já no doutorado, eu continuei com a mesma linha, né, de pesquisa, onde aqui, através, né, do mestrado, de verificar essas modificações, eu já fiz depois a indução, no caso dessas modificações, já com a resposta perante o quê? Os macrófagos. Então, a gente já fez essa investigação, né, de infecção para saber, né, se realmente tinham ali as alterações no macrófago. Então, aqui mais uma vez recapitulando, né, toda essa questão da transmissão da doença, né, então temos aqui o foco justamente o que? Para os macrófagos alveolares. Além disso, como eu disse para vocês, a gente precisa compreender como que existe essa arquitetura da parede celular do bacilo. Então, se a gente for relembrar, a gente sabe que um grande foco para que possamos obter os antibióticos vai ser justamente para fazer com que importantes vias sejam bloqueadas, importantes constituintes das bactérias sejam ali, de certa forma, interrompidos. Né? E aqui, com Mycobacterium tuberculosis, isso também é comum, e a gente sabe que existem essas importantes estruturas que são os glicoconjugados que estão aqui na parede dele, né? Não apenas glicoconjugados, mas também a parte toda lipídica. Então, a gente tem trealose de milcolatos, glicopeptidolipídios, temos também ácidos micólicos, então, infinidade, né, de estruturas que podem aí ser estudadas e que, de certa forma, cada uma delas vai ter aí uma importante função para fazer com que a infecção pelo bacilo seja estabelecida, ok? Então, assim, após esse contato, né, com o bacilo, a gente tem aqui infecção primária, né, evasão do bacilo, disseminação e progressão da infecção, imunidade adaptativa para conter essa infecção e também depois a imunidade protetora, né, seria a latência do bacilo para uma reativação futura, né? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem essa figura que particularmente eu gosto muito, que ela mostra, né, toda essa arquitetura da parede do bacilo. Então, não é à toa que ele é um bacilo álcool-ácido resistente, né? Então, a gente sabe que ela é uma parede celular muito complexa, onde temos o quê? O predomínio tanto de lipídios como também dos carboidratos, né, que vão estar aqui com os nossos glicoconjugados, né? Então, os principais constituintes que nós temos aqui seriam os fosfatidíneos e tomonosídeos, né, que são os PINs. Também temos os ácidos micólicos, liporabdomonano, que é o LAN, e LM, que é o liponomano, né? Todos eles estão aqui bem arranjados e com ali, né, diversas funções que são inerentes para esse sucesso do bacilo, né? Então, como eu falei para vocês, né, a ciência hoje ela busca compreender esse metabolismo
desse patógeno para perceber, né, de fato, como esse metabolismo dos lipídios ele vai favorecer a sua permanência. Então, aqui mais uma vez o estudo de Pandey e Sasset. Então, no nosso grupo, né, de estudo, então, como eu falei para vocês, eu sou da Universidade Federal do Pará, então fui orientada pelo professor Dr. Schubert, né, Bernardo Castro de Sena, e através, né, das nossas pesquisas com diversos outros alunos, nós verificamos que sim, né, se a gente tiver aí modificações, né, nessas condições de crescimento dessa bactéria, onde no nosso caso a gente utilizou uma bactéria que seria muito similar, mas só que tem um crescimento, né, muito mais rápido, ou seja, a gente teve que ter um modelo experimental mais eficaz e que a gente tivesse ali resultados mais rápidos, que foi o Mycobacterium smegmatis. Então, a partir disso, a gente fez essas induções, né, de consumo de colesterol e nós tivemos sim essas modificações que foram bem interessantes após essa indução. Então a gente teve o que? A diminuição da taxa de crescimento celular, alterou a arquitetura da parede celular dele e também a capacidade de acumular o colesterol, né? Além também de modificações em importantes moléculas como os glicoconjugados e também os glicopeptídeos lipídios, e além disso ainda os bacilos, né, eles ficaram resistentes ao estresse oxidativo, que foi algo também que levou já para essa questão do meu doutorado. Então aqui foram, né, alunos como o Vitor Hugo Marinho e o Pedro Henrique também tiveram aqui essa colaboração, né, para que todos esses resultados eles fossem obtidos. Então, o foco, né, central que ficou para o doutorado, a resposta seria justamente como esse estresse oxidativo, então a gente pensar um pouco nos ROS e também nos RNIs, dessa célula hospedeira, ela estaria ali, né, nesse contexto. E se a gente sabe que se tem estresse oxidativo, nós também vamos ter o quê? Alguma atividade de enzima oxidante. No caso, a gente também fez aí a pesquisa aqui nesse contexto, né, da infecção com a catalase, ok? Então, nesse sentido é que a gente precisa pensar o quê? Quais seriam essas novas possibilidades, essas novas terapias, tendo esse conhecimento, né, sobre esse metabolismo do patógeno. Então, tudo isso pode futuramente contribuir para importantes estratégias de vacinação, como também tratamento. Como eu falei para vocês, né, através dessas técnicas que eu vou mostrar, a gente utilizou uma bactéria que não foi o Mycobacterium tuberculose, porém tem grande similaridade. E aí, por isso, a gente fez essa opção de utilizar o Mycobacterium smegmatis, né? Então, a gente tem essa bactéria, que é do mesmo gênero, mas aí ela tem super vantagens para quando a gente trabalha no laboratório. Então, tem um crescimento muito rápido, coisa que o Mycobacterium tuberculose não tem. Ela não é patogênica, isso é importante, porque a gente não precisa de um nível de biossegurança elevado para fazer todas as manipulações e já é um modelo de infecção bastante estabelecido. E aí, dessa forma, tudo isso vai colaborar o quê? Para que não tenhamos esse dado, né, triste, que seria o quê? 1,4 milhões de mortes por tuberculose no ano, né, passado, que foi 2019. Então, aqui, um resumo, né, da nossa metodologia. Então, essa bactéria ela ficava no nitrogênio líquido, e aí dessa forma a gente retirava, fazia o cultivo em plaquinha 3 dias, depois submetia as nossas condições, e aí que a gente tinha mais 3 dias, então realmente durava só mais de quase uma semana só para obter a bactéria. E aí, logo após, a gente ia para a parte que é interessante, para a gente verificar como que estava essa arquitetura mediante cada tipo aqui de submissão diferente, né, nutricional que a gente tentou fazer com ele. E a partir disso, a gente precisava o quê? Saber como que estava esse perfil lipídico, então a gente queria saber como que estavam os fosfatidídeos monosídeos, como que estaria, né, toda a parte do trialose de micolato e também dos glicopeptídeos lipídios, né, como também dos ácidos micólicos. Então, todas essas técnicas a gente teve que fazer para verificar através da cromatografia de camada delgada, né, então, após a cultura, tinha que fazer a delipidação, depois fazer a partição com o butanol, para poder submeter, então, a cromatografia por camada delgada. Sendo que cada um, né, desses importantes representantes da estrutura da parede celular do bacilo vai ter aqui um tipo específico, né, e diferente de revelador. Então, são experimentos realmente bem interessantes e que eu tive o prazer de
fazer e compreender, né, essas técnicas. Então, foi realmente gratificante. Outra técnica que eu utilizei muito também no doutorado foi a STS-PAGE, né? Então, ela é fotoforese em gel de bisacrilamida. Então, da mesma maneira, eu tinha que ter aqui todas as condições, né, que eram submetidas a essas bactérias, e aí depois extração. Então, eram 8 horas de extração para cada, né, etapa que a gente tinha do nosso protocolo, para depois, aí sim, obter nosso purificado. Essa parte aqui já, né, da extração, já estava voltada não para a parte lipídica, mas sim para a parte dos glicoconjugados. Então, queria realmente fazer o que? A verificação de L, M e LAN. E, por fim, né, para a gente conseguir visualizar as bandas, eu tinha que fazer uma marcação de carboidratos, que é essa técnica, né, que seria aqui a coloração, né, conhecida como Schiff, ok? Para depois digitalizar no scanner. Então, também foi realmente enfim, um ganho tremendo, né, fazer essas técnicas que são bem conceituadas. Foi muito legal. E é um resumo, né? Então, assim, para resumir, eu trouxe aqui também já o final, que foi o doutorado, onde aí sim, né, a gente queria saber como essas bactérias, nesse contexto, né, elas iriam já interferir com a resposta no macrófago. Então, para isso aqui eu tive que ter mais técnicas, e aí tive que fazer essa interação, fazer a infecção com os macrófagos, onde a gente utilizou a linhagem que é JC74.A1, e aí, após essa infecção, que aí eu começava a fazer todas essas outras técnicas que estão aqui colocadas. Então, tive que fazer o Zil-Nielsen, né? Então, eu utilizava linhas lamínulas na plaquinha de 24 poços, retirava, fazia a coloração para verificar se tinha ali a formação de estruturas semelhantes a granuloma, né? Que é bem interessante. Fazia nos períodos de 1 a 12, 24 horas. Também, né, a gente tinha que fazer a contagem de self-U, né, para ver como é que estava a viabilidade do bacilo, e também para verificar a viabilidade do macrófago, a gente fazia método de MTT. Fizemos também NBT, quantificação, né, do NO, catalase, fluorescência utilizando tanto o BODIP como também o Filipim, tá, que são marcadores específicos, né, para lipídios, e também o Filipim, que é específico para colesterol, e também a citometria de fluxo. Então, todos esses experimentos eles já foram realizados no meu doutorado, tá? Um resumo aqui de tudo. Então, assim, só para que vocês observem como que esses resultados eles já eram gerados, aqui eu tenho os resultados que foram, né, mostrando essas alterações que a gente viu na arquitetura no lado dos lipídios. Então, como eu falei para vocês, cada um dessas estruturas tem aqui um revelador diferente, então a gente tem que montar nessas pranchas para demonstrar como que ocorreram essas modificações. E temos também aqui, né, algo que vai estar voltado justamente para essa questão também do SDSPG, ou seja, eu queria ver os glicoconjugados. E aí, por fim, né, já no doutorado, como eu disse, utilizava as lamínolas, e a gente tinha que ver o quê? Como que essa interação ela estava acontecendo entre os bacilos modificados e também a célula hospedeira, né, que é o macrófago. Então, aqui a gente tem aqui as figuras do não infectado e quando a gente colocava aqui a bactéria, né, modificada. E aí, dessa forma, a gente vê que tem o quê? A formação de estruturas semelhantes a os granulomas. Isso tudo é para que a gente perceba que existe sim um elo entre a tuberculose e o hospedeiro, né? E esse elo ele ainda está justamente o quê? Em reconhecer que a partir do momento que esse micobactério ele passa por toda essa condição que o nosso corpo impõe, que seria o granuloma, né, através aqui dessa fagocitose pelos macrófagos alveolares, ele vai sofrer importantes modificações no seu metabolismo, que vai estar alterado, e isso tudo vai influenciar o quê? Na mudança da arquitetura, ou seja, na parede celular desse bacilo. Então, todo bacilo que passa por esse contexto, ele já sai o quê? Modificado e viável para infectar outras pessoas. Então, assim, essa seria uma das nossas hipóteses, tá? E todos esses dados, né, na verdade não coloquei todos, mas alguns que eu demonstrei aqui, eles foram publicados ano passado, então realmente foi muito importante para o grupo, né, ter aí, após todos esses anos, essa importante conquista, né, então fiquei super feliz com o nosso progresso, né, durante os anos. Mas aí vocês podem estar pensando, tá, Ana, mas aí como é que entra essa questão das terapias? Então a gente tem que pensar o quê? Na
biotecnologia. Então, a biotecnologia hoje, ela traz, né, diversas técnicas, inclusive o que? Técnicas que vão ter manipulação dos genes. Então, é nesse contexto que a gente tem essas, né, importantes técnicas voltadas para a engenharia genética, que vão ser importantes para diagnóstico, tratamento de doenças. Então, uma das que a gente mais comenta hoje, que até teve o prêmio Nobel, né, para as duas cientistas, que é o CRISPR-Cas9, né, elas fizeram ali importantes modificações nessa técnica, que é uma técnica que foi criada o quê? A partir da observação do que acontece em relação à resposta dos como é que eu posso dizer, a resposta imune das bactérias frente ao que? A um vírus que é um bacteriófago. Né? Então, depois, quem quiser pesquisar, essa história do CRISPR é fantástica. E isso tudo, né, tem aplicação, gente. A gente precisa para justamente fazer o quê? Melhorias, né? Então, principalmente pensando nesse contexto, que eu trouxe um pouco como que a gente poderia, né, fazer essa abordagem para a tuberculose. Então, hoje a gente sabe que a manipulação gênica traz esse importante advento aqui, que é o quê? Essa modificação dos genes. Então, a gente tem o quê? Um DNA que é recombinante. Então, a gente tem vetores de expressão, né? Nós temos aí diversos plasmídios e todos eles colaboram com essa importante, né, vertente que a gente tem da biotecnologia, que é a bioinformática. Então, existem diversos bancos de dados. Então, trouxe aqui alguns voltados para o meu trabalho, que é a Smegamalist, Tuberculist. E existem também diversos softwares que ajudam o quê? Na construção de mapas gênicos, né, justamente para que possamos montar ali, né, toda uma estrutura, ou seja, para que possamos ter os nossos alvos gênicos, né, e também os nossos vetores. Isso é importante o quê? Por quê? Porque a gente sabe que todas essas etapas importantes do metabolismo das bactérias, elas podem ser interrompidas. Então, se a gente estuda, se a gente consegue compreender melhor, a gente também pode ter ali um foco para a cura ao mesmo tempo. Então, existem também o que? Essa análise de expressão, por exemplo, das monosiltransferases, que são super importantes nesse contexto que eu falei para vocês da parede celular, tá? Do bacilo. Então, elas são fundamentais, né, para a formação dos glicoconjugados, e aí com isso a gente pode o quê? Fazer, né, um sistema flag e fazer com que ocorra o quê? Já ali algumas modificações, né, obviamente depois da interação e da certeza de que teve algo que foi significativo com células, para que a gente observe como que vai ficar ali a viabilidade desse bacilo e como que seria o que? A sua atividade microbicida. Então, com esses resultados, a gente sabe que vai ter o quê? Grandes chances de virar alvo para uma potencial vacina. Então, o foco seria o metabolismo, tá? Aqui, só para finalizar, tem muito assunto, né? Muita coisa para falar, mas enfim, acho que já dá pelo menos um insight, né? Para quem depois quiser formar algum tipo de parceria, quiser conversar conosco. Depois, né, com calma, eu vou disponibilizar o material e aí vocês podem observar, né, um pouco sobre a minha história. Então, desde o início da minha graduação, eu gosto muito de trabalhar com bactérias. Então, eu sou baiana, né, vim da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E aí tive a oportunidade de trabalhar com a parte clínica, né, em Salvador, depois aqui no estado do Pará, no SEB, antigo SEMASA, no Hospital Gaspar Viana, então sempre com a área de microbiologia. E aí depois fui para a área mais realmente da pesquisa. Então, eu como biomédica passei já pela pesquisa, pela clínica, né, onde, como eu falei para vocês, eu atuei no programa de pós-graduação em biotecnologia, ok? E tive a oportunidade, né, de fazer diversos cursos, diversos eventos, mas a gente não pode esquecer dos agradecimentos. Então, meu agradecimento todo especial para o Laboratório de Biologia Celular, de Biologia Estrutural, Laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular, né, que é a LMNC, e também o Laboratório de Protozologia. Então, importantes professores, né, docentes e alunos que contribuíram para a minha formação. Então, meu agradecimento especial para todos. E também é o laboratório de central de extração, né? Então, toda essa parte de cromatografia também a gente teve o auxílio deles, que foi, assim, fundamental. E tudo isso para que a gente tivesse aí uma, acho que, importante participação, né? Tímida, mas importante no sentido de compreender melhor tudo que acontece com essa doença que ainda comete muitas pessoas. E hoje eu
estou, né, como biomédica, agora como na parte da docência, então sou professora na cidade de Redenção, na faculdade FESAR, né, a FIA FESAR. Comecei em 2019 e estou gostando bastante. Hoje também sou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da faculdade. Estou com um projeto novo que é esse Parque Natural de Redenção, né, aqui da cidade. Depois vocês podem, por favor, procurar, né, no Instagram. E também a gente formou aqui o grupo de pesquisa da Amazônia Reunida. Então, quem tiver interesse também pode, né, nos procurar para parcerias. E não esquecendo, né, que a gente ainda precisa sim combater essa doença, né? A tuberculose é uma doença que ainda causa milhões de mortes. Não me canso de falar isso. Então aqui tem todo o meu contato e também um contato muito mais rápido e preciso, né? Seria aqui o canal que, através da pandemia, eu senti essa necessidade da gente falar um pouco sobre ciência, de, enfim, mostrar esse lado do pesquisador, do docente, né? Então, tudo que está ali além da pesquisa. Então, modifiquei minha conta do Instagram justamente para ter esse contato, né? Mais direto com as pessoas. E aí, quem, por favor, né, quiser seguir, vai ser super interessante, super legal, tá? E para finalizar, eu tenho essa frase que eu gosto muito, que é do filme Green Book, né? Então é preciso coragem para mudar o coração das pessoas. Ele diz que, na verdade, né, o contexto da frase geral, ele fala que não é preciso, no caso que não tem apenas que ser gênio, mas tem que ser sim coragem para mudar o coração das pessoas. Então, fica a dica, enfim, gostei muito do convite. Espero que tenha essa visão geral, né, do que a gente ainda tem muito de possibilidade para fazer. E meu forte abraço, tá? A todos. Muito obrigada mesmo. Um prazer participar. Beijo grande.